Hoje estamos recebendo aqui para uma entrevista conosco no programa Transportador o senhor Júlio César Perdigão, diretor-presidente da concessionária Rota do Oeste. Senhor Júlio, muito obrigado por ter vindo aqui conosco, atender a entrevista para o programa Transportador. Obrigado pela oportunidade, Elias, da gente falar um pouco mais da solução da Rota do Oeste. Prazer. Okay. A concessionária Rota do Oeste assumiu a concessão da rodovia BR-163-364 em 2014, em março de 2014. Decorridos 7 anos, a Rota do Oeste conseguiu ampliar a capacidade de tráfego em apenas 120 quilômetros, desde a divisa com o Mato Grosso do Sul até Rondonópolis, cumprindo 26,4% daquilo da obra prevista. O trecho rodoviário sobre a concessão da concessionária Rota do Oeste abrange a rodovia com Mato Grosso do Sul até o município de Sinop, no entroncamento da BR-163 com a MT-220. Diante do não cumprimento da duplicação das partes da rodovia, da concessionária, diante do não cumprimento das partes da manutenção, houve uma decisão de se devolvida a concessão para o governo. Em 9 de dezembro de 2021, a Rota do Oeste oficializou a devolução para o governo, um pedido de devolução amigável. Senhor Júlio, o que deu de errado? Elias, é importante quando fala de Rota do Oeste dar um passo atrás, né? A modelagem dessa concessão, quando ela foi concebida, ela foi num conceito, eu diria, do Brasil grande ali, 2013, pouco antes ali de 2014, em que você estava com o descobrimento do pré-sal, uma liquidez muito grande dos bancos, bastante oportunidade de investimentos que tinha, e várias concessões saíram nesse ciclo. E todas deram errado, né? O Brasil não aconteceu dentro daquela expectativa em vários aspectos. Então, eu acho que o primeiro passo vem de uma modelagem errada, e aí, além disso, houve as questões de lava-jato, restrições de crédito, e a gente teve depois uma sequência de eventos que causaram a saída do rumo daquilo que foi originalmente previsto. E eu divido a rota em 3 ciclos. Um primeiro ciclo, que é o ciclo da pujança dos investimentos. Nós batemos recordes de duplicação. Foram construídas todas as bases operacionais, todas as praças de pedágio, o nosso CCO, Centro de Controle Operacional. A estrutura foi toda montada nesse primeiro ciclo. E fizemos os trabalhos iniciais em toda a malha. Duplicou-se os 120, mas houve os trabalhos iniciais, que é verde, sinalização, recuperação de pavimento ainda naqueles trabalhos iniciais, melhorou a rodovia de forma muito rápida. Depois entrou o ciclo de 16, eu diria até agora 21, né? Até propriamente de 9 de dezembro de 21 foi quando a gente protocolou nosso pedido de devolução. Nesse período de 5 anos, nós tentamos por várias formas recolocar esse contrato no trilho e retomar os investimentos. Então, houveram várias tentativas legislativas, como a medida provisória ainda da época do Temer, tentando que esses contratos fossem reequilibrados, que tinham vários desequilíbrios nesses contratos de várias montas. Aumento do consumo asfáltico, teve a questão... Porque é a dor do concessionário, que não é só nós. Importante dizer que hoje no Brasil tem 7 concessões de rodovias federais sendo devolvidas e 3 aeroportos. Provavelmente a gente vai ter mais um aeroporto sendo devolvido. Eu reitero o que a gente estava falando aqui previamente, o nosso constrangimento de não ter cumprido na plenitude esse contrato. Não é um hábito nosso deixar a coisa pela metade. E ao longo da nossa entrevista eu vou poder explicar um pouco que não há nenhum conforto da gente em manter, como se é fácil de interpretar, a arrecadação fluindo sem que você faça os investimentos que eram previstos no contrato, e a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Mas voltando nos 3 ciclos, Elias, a gente teve esse primeiro, esse segundo de tentar buscar soluções, plano de cura, através do TAC, da troca de controle, e acabou que efeitos externos fizeram com que a gente não conseguisse essa solução. O principal dele é a autorização ferroviária, que nasce ali a partir do terminal da Rumo, em Rondonópolis até Sinop, seria uma ferrovia paralela à BR-163. Isso afeta os transportadores, obviamente, porque isso tende a migrar uma parte significativa de carga para a ferrovia. Isso tira fluxo da rodovia, diminui a receita da rodovia. Com a ferrovia, será que precisa duplicar tudo? Questões como essa vêm à mesa
para discussão. Então, a ferrovia acabou sendo a gota d'água para que não desse certo a troca de controle, que a gente estava na iminência com 2 grupos grandes de fazer essa troca de controle, através de um termo de ajuste de conduta chamado TAC. E aí, quando a gente viu que não tinha interessado assumir a concessão, e aí nós podemos explicar também a complexidade de assumir uma concessão desse tamanho, a gente falou, gente, não há nenhum interesse para o acionista ficar atrasando a solução da rota e prejudicando o caminhoneiro, que é o principal usuário, é quem paga a conta. Nenhum interesse, porque eu falo com todas as letras, esses 8, 7 anos nossos de operação, nenhum real voltou ao acionista. Nós temos que encher a boca para falar isso. Porque nenhum tostão voltou ao acionista. E ele colocou aqui dentro 800 milhões de reais, 400 de patrimônio líquido e 400 que é um contrato de multo, ou seja, 800 milhões de reais, e tem 1 bi de dívida. E não levantou um tostão. Quanto até hoje, desde o início da concessão, foi arrecadado e quanto foi gasto efetivamente para manutenção e a duplicação? 500 milhões por ano. Então, anos passados foram 450, 400, 350, ou seja, você tem uma escala de crescimento em função da demanda que tem crescido, do volume de safra, inclusive. Mas a gente pode afirmar de forma bem didática que 1/3 do que é arrecadado vai para os custos operacionais. São as 18 bases de atendimento ao usuário, as praças, o serviço de atendimento ao caminhoneiro de modo geral, da troca do pneu, a tirar ele do prego ali, o destombamento de carga. Aí você tem a limpeza da faixa de domínio, recoleta de lixo, acero nas cercas para evitar fogo, caminhões-pipa, caminhões de apreensão de animais, serviços de inspeção, são 18 viaturas rodando a rodovia 365 dias por ano, durante 24 horas. Então você tem um serviço que custa mais ou menos 170 milhões por mês. É uma estrutura operacional para atender ao fluxo dessa rodovia, em várias áreas e várias disciplinas. Engenharia, conservação, jurídico, tem uma área muito grande e nós somos hoje 1.672 funcionários a serviço da concessão. Então não é um negócio pequeno. Nós temos hoje 810 funcionários diretos e tem os subcontratados, que é a turma do pavimento, a turma do verde, a turma da drenagem, a turma de sinalização. Temos uma fábrica de placa dentro da sede da concessionária aqui em Cuiabá. Então, você tem uma estrutura, a rodovia é muito grande, você não consegue ver isso de perto. E você tem um outro terço desse valor arrecadado que vai para o credor, para o banco, porque tem 1 bi de dívida. O banco precisa receber os juros dele porque é um contrato. Se eu quebro esse contrato, ele tem a capacidade de falir a companhia. Ele decreta um vencimento antecipado da dívida, se eu não cumprir, e aí ele arrasta a companhia para falência. Então a gente tem, na nossa visão, todo mundo que não cumpriu o contrato com o credor arrependeu depois. E o outro terço que sobra, ele vai para o investimento. Então ele vai para pavimento, para as passarelas, para algumas questões relacionadas à recuperação da posto da Polícia Rodoviária Federal. Então você tem um volume de mais ou menos 160 milhões, 170 milhões diluídos ao longo da rodovia. É pouco para a demanda da infraestrutura que precisa ser feita. Porque você tem uma malha gigantesca, você tem um sobrepeso dos caminhões hoje que foram autorizados por lei, você tem um aumento do componente asfáltico, que é o betume, né? Aumentou o óleo diesel, o asfalto aumentou junto. Do início da concessão, lá em 2015, quando ela começou a operar, efetivamente, até hoje, foram 330% de aumento do betume. É o componente mais importante que a gente tem na rodovia. Para onde vai a arrecadação são para esses 3 pilares. E uma parte vai para o imposto, né? Eu diria um 4º pilar vai para o imposto, que também é expressivo. 5% de toda a receita vão para os municípios. Aí você tem imposto de renda, IPI, os outros impostos da cadeia, que são também impactam também esse fluxo. Ok. No dia 16/7/2021, numa audiência lá na OAB, inclusive que estava presente lá o ministro Tarcísio, ele comentou que deveríamos apoiar a confirmação do TAC, que seria elaborado o TAC, que estaria tudo ok e que seria feito, e que nós tínhamos por obrigação, e falou, vocês têm que apoiar, porque vai ser muito pior se não tiver ela para poder dar continuidade. O que houve errado com aquele
com aquela promessa do TAC, o que emperrou? Eu acho que esse é um bom ponto. Nós, naquele momento, em julho de 21, estávamos muito otimistas que a gente ia conseguir firmar um termo de ajuste de conduta que permitisse a troca de controle. Porque, como eu comentei, a Rota do Oeste ela vai precisar de um capital novo para cumprir as suas obrigações de investimento de 4,5 bi para tomar de banco novo. Além desse 1 bi de dívida, tem que tomar dívida nova para fazer os investimentos. Faltam duplicar 330 quilômetros e mais toda a parte de recuperação da pista velha, que a gente chama. Além de circuito de fechado de TV, para colocar fibra ótica, câmera em todo o sistema, tem uma série de investimentos acessórios. Então, é um negócio grande. Então, nós estávamos conversando com 2 grupos naquele momento. E, como eu te comentei antes, em setembro, logo na sequência de julho, houve autorização ferroviária. Então, os grupos que estavam engajados, eles acabaram, existe um risco de demanda que faz com que eu olhe isso com mais cuidado. E a gente foi para a NTT e falou, NTT, você entende que caso haja ferrovia, a concessionária terá um direito a reequilíbrio do seu contrato em função de perda de demanda em função da ferrovia? Ela falou, não, eu não posso mexer na matriz de risco do contrato, senão o TCU, Tribunal de Contas da União, vem aqui no meu gestor e acaba nos penalizando. Então, eu tenho que seguir as obrigações que estão no contrato. Então, a Agência Nacional do Transporte Terrestre ela tem uma estrutura muito rígida de regulação que não permite também sair muito daquele quadrado regulatório do que ela tem que fazer para um, ela tem que fazer para todos. Então, a gente teve uma dificuldade com a NTT de fazer alguns ajustes nesse TAC para atender algumas demandas que o investidor estava trazendo. Então, essas coisas foram dificultando e nessa audiência pública, vale comentar, eu pessoalmente estava lá, na minha fala eu assumi o compromisso de que se o TAC não fosse efetivo e a gente não conseguisse efetivamente ter a troca de controle ainda no ano passado, nós assumimos ali publicamente o compromisso de devolver a companhia. E o que nós fizemos. Pela tua colocação, então, analisando que a questão da ferrovia fez com que fosse gerado talvez uma queda de arrecadação para a concessão e com isso acabou não tendo a elaboração do TAC. Seria isso? É isso. Pela expectativa de ter a ferrovia, porque tem um cronograma essa ferrovia. Né? No que foi assinado, contrato assinado de autorização com a Rumo, ela prevê que as obras se iniciam a partir do terminal em Rondonópolis em 22, agora esse ano, e que se conclua até Sinop em 28. Então é um programa ferroviário intenso que afeta diretamente o tráfego da rodovia no médio prazo. Nós estamos em 28, não está tão longe. Né? E isso afastou o investidor, porque a agência entendeu que não poderia reconhecer um direito a reequilíbrio por esse evento da ferrovia. Aonde entra o escândalo da Lava Jato que pode ter prejudicado a liberação do dinheiro para a concessionária? Olha, é um conjunto de fatores. A gente tem que lembrar que em determinado momento ali na saída do Manteiga, ali final do governo da Dilma, houve uma mudança de política econômica em que fez com que o BNDES deixasse de ser o grande financiador das infraestruturas, voltou recurso do dinheiro do BNDES para o Tesouro. Então, diminuiu o fluxo de financiamentos do BNDES para a infraestrutura. E é importante voltar ao edital de licitação, porque ele tinha uma previsão de uma condição especial de financiamento, que não aconteceu para ninguém, para quem estava na Lava Jato e para quem não estava na Lava Jato. Então, eu não posso dizer que a Lava Jato sozinha prejudicou. Eu acho que ela prejudicou, mas outros grupos que não estavam na Lava Jato também não tiveram o financiamento de longo prazo das suas infraestruturas. Por isso que hoje você tem 7 rodovias e 3 aeroportos em processo de devolução, e dessas 10 infraestruturas, uma parte delas não estava envolvida na Lava Jato e também não tiveram financiamento e estão tendo que devolver as suas concessões. Então, não dá para negar que a Lava Jato não afetou. Afetou. Mas não ela sozinha que foi o componente que fez com que o financiamento de longo prazo não saísse. Quem que fiscalizava vocês que poderia, por exemplo, informar que, olha, não está sendo cumprido o contrato, vocês alertavam da dificuldade e que não tomaram a providência? Por quê? Há um compromisso com isso. Na minha interpretação, diante de tudo, porque nós estamos falando que
numa reunião que nós tivemos no Sindimate em 2014, nessa reunião, o diretor na época, juntamente com o Aderval, se eu não me engano, ele garantiu para mim, ele pegou e colocou, olhando e para todos os transportadores que estavam lá reunidos, que em 4 anos, não chegaria ao 5º ano, a rodovia estaria toda duplicada. O que desse entendimento, quem que deu o alerta ou não deu o alerta a vocês, ou de repente para poder estar sendo comunicado às autoridades da dificuldade? Por que somente os 120 quilômetros? Aonde que foi a falha? 14 estava voando. A gente estava com 2 usinas alemãs, Lintec, produzindo ao mesmo tempo, e batemos, como eu comentei, recorde de lançamento de asfalto. Naquele momento, no momento deste evento, ninguém podia imaginar o que viria pela frente. E nós teríamos cumprido o contrato na sua integralidade no 5º ano de concessão, que seria em abril de 2019. Nós teríamos cumprido esse contrato se nós tivéssemos tido financiamento de longo prazo e não houvesse tantos desequilíbrios que prejudicassem a concessionária nesse caminho. Teríamos cumprido. Então a afirmativa é correta. O problema é que logo depois disso tiveram o que aconteceu no país. Né? Queda sequencial de 2 anos de PIB, de 3,5%, Lava Jato, tudo o que aconteceu a partir daí, mudança de política pública, crise institucional política e econômica, afetaram toda essa infraestrutura brasileira. É isso que eu falo, a Rota do Oeste não está sozinha nessa questão. Não é uma questão da Odebrecht, é uma questão setorial, de uma modelagem que foi muito otimista, impondo uma duplicação de 440 quilômetros em 5 anos, extremamente arrojado, e foi para todas. Olha a MS Via no Mato Grosso do Sul, que também está no processo de evolução. Olha Juiz de Fora, a Brasília passando por Belo Horizonte, que também está no processo de evolução. Lá eram 1.400 quilômetros. Olha a Consebra, aqui no Triângulo Mineiro, Goiás, e um pedaço de Tocantins, também em processo de evolução. Então você tem várias infraestruturas sendo devolvidas que não tiveram seu financiamento de longo prazo por uma mudança que aconteceu a partir de 2015. Então a afirmativa nesse momento, a gente estava... O céu era o limite. Quem deveria ter dado o alerta que durante esse ano, cada ano passando, não foi cumprido a parte da duplicação? Quem era o órgão que deveria ter fiscalizado e alertado, juntamente com vocês, alertado também a NTT? Eu sei que de repente ia pegar e falar, não, vou me... porque tem um órgão que deveria estar acompanhando isso. Quem era esse órgão? A regulação funciona o seguinte: você tem um poder concedente, que é o Ministério de Infraestrutura, você tem a concessionária, que somos nós, que ganhou o processo licitatório. E você tem uma agência reguladora, que é a NTT. Ela é a guardiã do contrato, ela fiscaliza esse contrato. Nós temos um volume de multas hoje, Elius, na faixa de 500 milhões de reais. Multas aplicadas contra a companhia, que ela vai ter que pagar essa conta do seu processo de evolução. Não é perdoada essa conta. Então ela penaliza. E se a gente devolve essa concessão sem ser de uma forma, isso que o Roberto estava comentando outra vez, de uma forma harmoniosa, destrói. Você imagina essa rodovia sem manutenção durante, não vou longe não, 90 dias. Ela derrete. Se houver um tombamento de carga, quanto tempo o DENIT vai levar para tirar um tombamento de carga desse? Nós, com todo equipamento novo, tudo Volvo, zerado, comprado agora, pesado, pessoal treinado, motivado a atender o usuário, que é o caminhoneiro. Leva às vezes 8, 9 horas, com 2, 3 guinchos, com inspeção, com uma ambulância, com tudo. Você imagina uma condição pública de tomar conta dessa infraestrutura. Nós estamos vivendo um histórico do menor orçamento do DENIT na história dos últimos 20 anos. Não tem capacidade de tomar conta da infraestrutura. É ruim pagar o pedágio, mas a gente tem que enxergar o copo meio cheio disso. É ruim pagar o pedágio e você não ter o usufruto do outro lado. Aquilo para que você paga. O senhor tocou num assunto que, falando... O senhor sabe quantas pessoas perderam a vida durante o período em acidentes, durante o período que a concessionária assumiu em 2014 até janeiro de 2022? Acidentes? A gente já perdeu uma faixa média de fatais que a gente tem na rodovia, em torno de 100 fatais. 100, 110, tem ano que vai um pouquinho mais, um pouquinho menos.
é a maior dor nossa isso. E que, de fato, se você tivesse uma infraestrutura com todo o investimento feito, você teria talvez acidentalidade menor. Você teria menos acidentes, mas com a gravidade maior, porque a pista melhor encoraja também nós, usuários, a se soltar um pouco mais, e acaba que os acidentes são com mais gravidade. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma perda que para nós é doída. Cada acidente chega para mim no meu grupo de WhatsApp de eventos relevantes, a gente acompanha todos eles com muita atenção, procuramos mitigar, reduzir o impacto máximo com atendimento rápido e com vidas que a gente tenta salvar. Mas eu não tenho como, Eleus, dizer a você que a gente não tem um constrangimento com isso, né? O número de acidentes é muito grande, o número de vidas perdidas é muito grande, e eu aproveito para colocar mais uma vez aqui a nossa homenagem do programa para a família, toda a família do médico que faleceu no último acidente agora na Serra, juntamente com a família do motorista, colocar o nosso respeito, sentimento com a jovem vida que se foi, que estava ali prestando um trabalho de atendimento, socorrendo um outro ser humano que ali também acabou falecendo. Então, a nossa homenagem é para que nosso respeito, e dizer que a gente também se sente muito com essa perca. Mas eu, durante essa semana, até para a gente poder agilizar a nossa entrevista, que estamos chegando ao final, pessoal, durante essa semana nós colocamos no nosso programa que estaríamos marcando uma entrevista com um diretor da concessionária. O senhor nos atendeu, o senhor Júlio. Pedi que fizesse pergunta para poder ser colocada para o senhor. E nós recebemos um WhatsApp de uma pessoa chamada Marcos Giovenazzi, e que ele mandou um vídeo e que eu gostaria que o senhor assistisse ele juntamente conosco. Meu nome é Marcos Giovenazzi. Eu sou um dos sobreviventes do acidente que aconteceu em Diamantino, com ônibus há 3 anos, vai fazer 3 anos semana que vem, dia 3, né? Então, assim, eu queria fazer uma pergunta pro diretor, pro presidente da Rota Oeste, qual é o sentimento dele hoje, né? Sabendo que eu passei numa rodovia onde paguei pedágio, né, que era para estar duplicada, né? E até hoje, como estou sabendo, não está duplicada. Além de não ser duplicada, ela não tinha acostamento. E além de não ter acostamento, aconteceu um acidente por causa numa capotagem durante a noite de milho, né? Num caminhão que capotou de milho, né? E de madrugada eu cheguei aí, me dei de cara nesse milho aí, e onde o ônibus desgovernou e aconteceu o acidente, né? Então, assim, se tivesse essa rota duplicada, se tivesse acostamento, tinha como escapar disso, mas não teve como. Na realidade, eu acho que para esse presidente da Rota Oeste é mais um acidente, mas para mim não. Para as 3 famílias que perderam o pai também não deve ser, né? Mais um acidente, porque até hoje estão se perguntando o porquê disso, né? Se tivesse a pista duplicada não tinha acontecido isso. Esse acidente estariam aí com nós até hoje. Então eu queria fazer essa pergunta para ele, qual é o sentimento dele hoje, né? Com isso, né? Sabendo onde foi pago pedágios para a pista em dia não tá. E aconteceu tudo o que aconteceu com nós. Tá bom? Queria uma resposta disso. Obrigado. Não, Marcos, é constrangedor, né? A gente conviver com os acidentes em rodovia e as dificuldades, né, que a gente enfrenta no dia a dia de uma operação rodoviária, né? Não é brincadeira. A gente precisa, e aí fica também, aqui eu faço das suas palavras as minhas, do nosso tristeza, né, nas perdas que nós tivemos, né? Não só todo o caminhoneiro que perdeu a vida na rodovia e familiares e toda a dor que fica, mas também para o nosso médico resgatista jovem, Alexandre Togói, que era queridíssimo, super dedicado, líder de equipe, e para nós foi uma perda muito doída na Sexta-feira da Paixão. Essa informação chegou para mim às 9 da noite. E para nós, não só o evento do médico, porque a perda de uma vida de um caminhoneiro também, para nós, ela tem a mesma importância. A dor que fica
é de que um médico em atendimento da vida, e ele já salvou muitas vidas na rota, ele perder a vida, então, dessa fatalidade. Então, isso nos comove, nos torna, constrange e nos traz aí um sentimento muito doído de que nós temos buscado fazer o melhor que a gente pode. Eu não tenho uma alternativa hoje para a Rota do Oeste para fazer um clique, arrumar 4,5 bilhões e fazer os investimentos. Então, eu estou tentando fazer o melhor que a gente pode, que é tornar a rodovia trafegável, pedir a paciência do caminhoneiro para que ele tome cuidado com as suas condições de manutenção, dirija com toda a atenção que ele tem, atenta à sinalização. A gente tem essas condições que vão perdurar durante o processo de devolução. Isso não vai melhorar de uma hora para outra. A gente vai ter um processo que a gente vai conviver, tentando fazer que a rodovia se torne trafegável, reduzindo os buracos. É inadmissível a gente começar o ano com o nível de buraco que a gente tinha, especialmente o Rosário do Oeste. E as condições que a gente tem, que roda a rodovia. Roda a rodovia pelo menos uma vez por mês, de ponta a ponta, vendo as condições da rodovia. E aí a gente tem também uma questão daqui a Rondonópolis, que é um trecho do DENIT, que envolve ali a Serra de São Vicente, na curva lá do 349. A curva da Pedreira. Que a gente precisa resolver essa questão. Mas existe uma questão que o trecho não está transferido para a gente. E nós estamos afastando de um problema, mas tem uma regulação que precisa seguir o seu rito. Não estou me afastando da questão, mas nós estamos agora na maior pressão junto à NTT no processo de devolução, de assumir esse trecho, que a gente não pode ficar com uma rodovia chegando, um investimento feito de duplicação grande, se deteriorando do jeito que está se deteriorando. Então nós precisamos assumir agora no processo formalizado da devolução, a expectativa que isso aconteça em agosto, que a gente possa fazer a implantação da caixa de brita, que não foi implantado pelo DENIT, não era obrigação nossa, mas tentava. Mas é importante a consciência, aproveitando que a gente está falando para o caminhoneiro, que ajude também na questão da manutenção. Não estou me afastando da nossa culpa, mas a duplicação sozinha não resolve, a maioria das vezes. A Serra de São Vicente está duplicada e está sinalizada. Deus, ela está sinalizada. Eu rodo nela. Poderia ter radar, poderia ter fechado a serra para atender um acidente. Se eu fecho a serra, todo mundo reclama. Mas ele poderia também ter uma consciência do transportador de atentar. Ali é um problema sério, grave. E tem vários no país igual aquele ponto. E nem todos têm caixa de brita. E eu não sei se a caixa de brita vai salvar todos. Nós estamos nos esforçando para, junto da NTT, assumir a obrigação de colocar essa caixa de brita. E não é só porque o Alexandre Togói morreu, não. É porque ali é um ponto crônico, sério de acidente. A gente não está administrando o ar-condicionado, as coisas, não. A gente tem uma equipe dedicada, e aproveito o seu programa que não só o caminhoneiro assiste, mas a nossa equipe de 1.612 pessoas assiste esse seu programa, para que a gente passe para eles também a mensagem de que continuem resilientes, firmes e fortes. Nós vamos fazer um processo de evolução da forma mais correta e erguida possível, porque todo mundo atende o caminhoneiro no sol, na chuva, no calor, dos 365 dias do ano, com amor e com afinco. Não é algo que é feito assim, sem atenção. Sofrem treinamento, estão motivados, com equipamento, com uniforme, treinados, com equipe, ali tem gente por trás atendendo gente. Nós não podemos trazer um problema de acionista do país para o dia a dia nosso. Que às vezes o caminhoneiro agride o nosso funcionário. Eu entendo a indignação do caminhoneiro. Mas nós precisamos ter um pouco de humanidade nesse momento. Porque nós não temos uma questão, não tem essa vara de condão, infelizmente. Entendo o Marco. E sinto a dor. Mas o caminho que a gente tem é fazer a devolução de uma forma amigável e transitória, como o Roberto Madureira comentou. Então, aí tem a questão de uma assunção pelo consórcio de municípios do Norte. Estamos abertos a essas soluções. Se as soluções vierem de outros caminhos, nós estaremos abertos às soluções. Nós não seremos um dificultador para a troca de controle. Se eu puder hoje, Eleus, entregar a chave da concessão, eu entrego. Leva o banco, né? Você não vai me deixar o banco. Você tem que levar os bancos, os 7 bancos. A gente entrega a chave, já que a gente não sobe um recurso para o acionista. Então, por isso que seu programa é uma oportunidade da gente dialogar de forma franca sobre esse assunto. Não estamos felizes com a solução. Estamos muito tristes e consternados com as perdas de vida. E estamos, sim, engajados com todos esses
1.612 funcionários nossos, atender da melhor forma possível o nosso principal razão de ser, que é o caminhoneiro. É essa a nossa razão de ser. É meu discurso diário na Rota do Oeste. Pessoal, chegamos ao final da nossa entrevista. Espero que você, empresário do transporte rodoviário, para você, motorista, caminhoneiro autônomo, todo cooperativado, possam ter entendido um pouco das perguntas que nós fizemos, da resposta que foi dada. Quero desde já agradecer. Obrigado a você que compartilhou conosco, que mandou as mensagens. Júlio, muito obrigado. E para você que nos acompanha, obrigado também. Obrigado, Elios, pela oportunidade de estar aqui fazendo esclarecimento, e nossa porta vai estar sempre aberta para qualquer esclarecimento complementar que vocês precisarem. A gente vai estar aqui para atender. Obrigado. Marcos, o teu vídeo que você mandou para nós foi mostrado a ele, você acabou de acompanhar. Espero que a resposta possa ter te esclarecido. Caso você queira, eu posso depois encaminhar também a tua mensagem para eles, com autorização deles também, de repente até passar o contato, mas eu entendo também a situação que você tem passado. Fiquem com Deus, obrigado por terem nos acompanhado.